muito boa noite, seja bem-vindo nesta noite de 2 de outubro de 2015 ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, que saúda a todos os municipários que assistem o programa de TV do SIMP, né, o programa dos municipários, e também uma saudação especial à comunidade pelotense, que assiste diariamente a programação da TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, das 19 às 20 horas. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP, além de ir ao vivo aqui na TVC, nós sempre disponibilizamos na íntegra o programa em todas as nossas mídias eletrônicas, ferramentas nas quais nós as utilizamos para aproximar o servidor público municipal aqui de Pelotas da sua entidade representativa, ou seja, do SIMP. Então, encontram-se aí na tela nossas mídias, né, a primeira aí de cima para baixo é o endereço eletrônico do SIMP, ou seja, é o nosso site oficial, o www.simpelotas.com.br. O site do SIMP, também sempre atualizado, ali disponibiliza para você várias informações, como legislações, nossos convênios, serviços que oferecemos na nossa própria entidade e também uma gama bastante grande ali de informações que você deseja buscar, como endereços, telefones dos nossos serviços de assessoria jurídica, também matérias e informações são ali postadas. Cabe salientar que no nosso site, quando você o acessa, no canto superior esquerdo, sempre você ali encontrará o vídeo do último programa de TV do SIMP, exibido aqui pela TVC. Então, quem, por exemplo, for agora lá no nosso site, vai encontrar o vídeo do nosso último programa de TV, no caso da sexta-feira passada. Também temos o nosso e-mail, se você deseja enviar algum tipo de informação, um questionamento, uma crítica, uma sugestão, enfim, fique à vontade. O e-mail oficial do SIMP é o simp@simpelotas.com.br. Também todas as nossas matérias e informações, nós disponibilizamos seus links no Twitter. Então, quem quiser seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, lá no site YouTube, o SIMP tem o seu canal de vídeos, onde lá estão disponibilizados os vídeos de todos os programas de TV do SIMP, exibidos aqui pela TVC ao longo dos mais de 7 anos de nossa programação. Também você encontra outros vídeos de assembleias, de festas, de manifestações, mobilizações, enfim, audiências públicas, né? Então, o acervo de audiovisual do SIMP você encontra lá no youtube.com/simpelotas. É o nosso canal de vídeos lá no YouTube. E também pelo Facebook, onde nós postamos quase que diariamente informações, matérias e além de responder a todos os questionamentos, né, dúvidas que nos chegam diariamente pelo bate-papo, pelo chat ali do próprio Face. Nós também é uma ferramenta que a gente, de forma ágil, rápida, respondemos às dúvidas e às demandas dos nossos servidores públicos municipais. Então, todas as nossas matérias, informações também são postadas pelo Facebook. Você nos achará lá por SIMP Pelotas e fique à vontade para compartilhar, para curtir, deixar o seu comentário lá no Facebook. Já que ao vivo no nosso programa, das 19 às 20 horas, para nós, como sempre, a sua participação é muito importante, é muito relevante, então você também pode ficar à vontade para enviar o seu questionamento, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, seu elogio. Então, mande a mensagem que eu a lerei ao vivo. Você pode enviar através do envio de mensagem de texto, ou o famoso SMS ou torpedo, pelo número aí na tela, 91228820, ou via WhatsApp, também pelo 91228820. Então você pode enviar tanto a mensagem de texto, como a mensagem via WhatsApp
ao vivo aqui, estamos online, será um prazer ler a sua mensagem e poder também aí você estar nos ajudando na construção e na condução do programa até às 20 horas. Reforçando a todos que nos assistem, nosso programa não é diferente, né? É aquilo que eu já comentei em vários outros programas. O SIMP Prova, que é um sindicato extremamente atuante, está sempre na luta dos servidores públicos municipais, até porque diariamente existem diversas demandas de toda e qualquer ordem dos municipários e se não fôssemos atuantes, seria extremamente impossível termos um programa ao vivo, todas as sextas-feiras, e com temas, né, que, se não houvesse essa atuação do SIMP, logicamente seria um programa extremamente monótono, trazendo toda semana o mesmo assunto, a mesma pauta, e todos sabem que toda semana a gente traz os encaminhamentos, as demandas, tudo aquilo que a gente encaminhou da última sexta-feira até então. Então o programa de TV do SIMP se reveste de um caráter informativo e acaba atualizando para o servidor público municipal tudo aquilo que ocorreu e que decorreu desde a última sexta-feira até o presente momento. Então, já posso adiantar para vocês aqui que hoje, neste programa, estaremos abordando, além de vários informes, né, ainda repercute a resposta da secretária de Educação, Lúcia Cristina Miller dos Santos, a respeito daquelas luvas, né, que estão sendo distribuídas nas escolas de educação infantil por parte da SMED, luvas estas que não são nem indicadas pelo próprio fabricante, não são nem utilizadas para o manuseio com as crianças nas escolas de educação infantil. Então, no programa passado, eu abordei aqui o questionamento que o SIMP havia encaminhado, a resposta da secretária. O SIMP fez uma crítica contundente, né, incisiva a respeito da resposta, e nós trouxemos aqui, inclusive, para dividir, uma nota de repúdio da própria Escola de Educação Infantil Graciliano Ramos, que nos mandou um documento hoje à tarde, enfatizando e subsidiando ainda mais, né, tecnicamente e verdadeiramente, a utilização ou a recomendação, né, para que se utilizem esse tipo de equipamento, esse tipo de luva que sequer é indicada para o manuseio com as crianças, e a SMED está encaminhando por ter sido a mais barata, né, com tantas outras argumentações que vou estar aqui, embora repetindo um pouco do programa semana passada, mas trazendo elementos novos em colaboração com todos os trabalhadores e trabalhadoras da Escola de Educação Infantil Graciliano Ramos, lá do Fragata, que gentilmente a gente agradece, né, devem ter colegas da Graciliano Ramos aqui nos assistindo ao vivo, mando um abraço a todos e, claro, antes mesmo da Graciliano Ramos nos ter mandado, nós já de início, tão logo, isso já faz 3 semanas atrás, tão logo soubemos desse tipo de distribuição de material, nós imediatamente mandamos ofício para a secretária, já abordamos sobre o tema, fizemos uma matéria que provavelmente vai ser publicada nos jornais locais nesse final de semana, no máximo até segunda, mas nas nossas mídias eletrônicas, como vocês viram agora há pouco tempo anunciadas, já se encontra a matéria tratando desse tipo de luva, né, que a SMED está distribuindo nas escolas para lidar com as crianças, para a limpeza, enfim, para o manuseio propriamente dito com as crianças das escolas de educação infantil, para a limpeza de ferimentos, né, o manuseio em geral da higiene da criança. Também estaremos abordando aqui no nosso programa, além de outros informes, nós obtivemos a resposta da secretária de Saúde, Arita Bergman, quanto ao nosso encaminhamento de questionamento, como se dará o cadastramento do ESUS. Né, há diversas dúvidas, nós havíamos encaminhado um questionamento para a Secretaria de Saúde, e nesse encaminhamento da Secretaria de Saúde tivemos uma resposta muito sucinta, né, a Secretária remete a nota técnica emitida, seja pelo Ministério da Saúde, pelos órgãos, né, responsáveis pela saúde, mas não ficou uma resposta clara, porque ela só simplesmente remete à nota técnica que ela nos mandou em anexo. Então, vou estar lendo para vocês o que efetivamente os trabalhadores da saúde que vão trabalhar com o ESUS querem saber, e que o SIMP já encaminhou hoje mesmo um novo questionamento, para que a secretária seja mais objetiva, mais clara na resposta.
Também estaremos abordando aqui, e já é alvo de pergunta aqui pelo WhatsApp, né, o final 4126, e o plano de carreira do funcionalismo terminou, né? Eu vou estar respondendo, mas nem sequer iniciou, porque não existe uma proposta de plano de carreira por parte do prefeito. O prefeito Eduardo Leite não quer discutir o plano de carreira para o funcionalismo em geral. É bem do contra, como se diz. O prefeito quer fazer um novo plano de carreira justamente para a única categoria dos servidores públicos que tem plano de carreira desde o ano de 89, que é o magistério. Então, de todos os servidores da Prefeitura de Pelotas, a única categoria que tem plano de carreira estabelecido em lei são os professores. Né? No caso, professores e auxiliares de educação infantil, né, que tem, com base a Lei Municipal 3.198 do ano de 89, que é o plano de carreira do magistério. Então, o prefeito, desde o ano passado até o presente momento, e vou estar abordando esse assunto também no programa, né, o prefeito quer elaborar um novo plano de carreira para o magistério, mas o prefeito não quer discutir um plano de carreira para todo o quadro geral do funcionalismo, que é o que a gente solicitou, que é a demanda dos sindicatos municipários, representando todos os servidores da prefeitura, mas o prefeito Eduardo Leite não quer discutir. Né? Então, quanto à pergunta aqui se o plano de carreira do funcionalismo terminou, né, do funcionalismo sequer iniciou, por parte da prefeitura. Por nossa parte, o prefeito conhece até a proposta, né, já discutida, aprovada, apenas teria que elaborar valores, né, atualizados, mas, como eu disse, quando o prefeito Eduardo Leite foi eleito, uma das primeiras coisas que ele fez no ano que ele tomou posse foi de nos visitar lá o SIMP. E quando da visita dele, exatamente lá no dia 7 de janeiro de 2013, o prefeito recebeu a plataforma dos municipários, um documento oriundo de todas as demandas dos servidores, né, com demandas específicas de cada segmento e também a demanda geral. E o plano de carreira para o quadro geral de servidores, né, o prefeito sabe desde o início, mas ele não se colocou à disposição para querer discutir. A maior prova que a gente tem do prefeito não querer discutir a demanda dos servidores, a database deste ano é um exemplo. Quando teve a negociação salarial em maio deste ano, nós entregamos para o prefeito que, além da proposta que ele estava oferecendo, nós queríamos, né, discutir, fazer um calendário de discussão para tratar de demandas específicas de cada segmento. Por exemplo, sobre os funcionários de escola, criar um incentivo, né, um pagamento, um valor, uma vantagem a todo servidor de escola que se formasse, né, pro funcionário. Né, a aposentadoria especial dos guardas municipais, o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, né, a regulamentação do adicional de risco de vida, de insalubridade, para todos os servidores da prefeitura cujas atribuições, cujas funções colocam eles em risco ou os expõem integralmente. Né, tem que fazer essa regulamentação em lei municipal, de quais são os cargos, de quais são as atribuições que os servidores estão expostos a essas condições perigosas, insalubres. E o prefeito assinou e comprometeu-se, ele pessoalmente, com a sua equipe, reunir-se para tratar de cada tema específico, tão logo terminasse a database. Nós lemos isso aí na Assembleia. Até agora o prefeito não marcou nenhuma reunião. Nenhuma. E olha que o SIMP reitera e manda outro ofício, aí manda um ofício reiterando o número do anterior e do anterior. E simplesmente a prefeitura não responde. O prefeito não responde. Não é capaz nem de responder com atenção devida e respeito ao sindicato. A princípio terá tal data. Poderemos debater sobre esse primeiro tema na primeira semana de tal. Isso não ocorre. Esta agenda que foi construída lá na database para discutir sobre todas essas peculiaridades, a prefeitura não responde. Como o prefeito também não responde, o prefeito já recebeu 2 documentos em mãos, nós do SIMP entregamos na mão dele, sobre o caso da médica da biometria, que incansavelmente a gente já abordou aqui no programa de TV, já tivemos audiência pública na Câmara, debatendo que há uma tremenda irregularidade na contratação dessa médica, né? É uma médica que não é concursada, foi contratada temporariamente,
e contratos emergenciais ou administrativos, eles são utilizados para atender uma excepcionalidade, para atender uma emergência. Aí essa médica foi contratada como médica plantonista. Médico plantonista trabalha em unidade básica de saúde. Essa médica não trabalha em unidade básica de saúde, ela trabalha como médica do trabalho, periciando os servidores lá, quando entrega os seus atestados. Então, já a primeira irregularidade, ela está sendo utilizada na Prefeitura Municipal de Pelotas e desempenhando atribuições contrárias ao do cargo para qual ela foi contratada. Segundo, não existe edital de publicação para seleção pública para médico do trabalho, não existe relação de inscritos, de médicos inscritos, inclusive com a própria médica em questão, para passar por um processo de seleção pública, não existiu o projeto de lei do prefeito, porque todo contrato temporário, emergencial, precede de um projeto de lei para aquela contratação. E ele tem que ir para a Câmara de Vereadores. Não existe na Câmara de Vereadores. O prefeito não fez projeto de lei para contratar esta médica para o cargo de médica do trabalho, desde que ela assumiu e passou a trabalhar como médica do trabalho lá na antiga biometria. Então não existe isso, não existe nenhuma documentação. Tu entras e acessas o portal da transparência no site da prefeitura, não tem o contrato dela lá, não existe. Aí quem acessa o portal da transparência se depara com outra situação também, escrachada, escancarada de irregularidade, porque é o seguinte, um médico plantonista de unidade básica de saúde, ele ganha por hora trabalhada, digamos R$35 a hora. O médico do trabalho, aquele que tem que ser perito, né, que trabalha lá na biometria, esse ganha pouco mais de R$1.900. Quem acessa o portal da transparência, essa médica ganha em torno de R$4.500 mensais. Por quê? Porque ela trabalha como médica do trabalho. Só que ela não foi contratada como médica do trabalho. Ela foi contratada como médica plantonista. Só que para receber, ela não ganha como médica do trabalho os R$1.900. Para fins de receber, ela ganha onde se paga mais, que é como médica plantonista. Então, assim, ó, fora isso, ela foi servidora no município de Gaspar, em Santa Catarina, e ela, enquanto servidora, ela apresentou um atestado médico para se afastar lá da sua prefeitura. E nos 15 dias que ela se encontrou afastada, porque ela estava, entre aspas, doente, ficou comprovado, através de um processo administrativo disciplinar da Prefeitura de Gaspar, Santa Catarina, que no período que ela encontrava-se doente, nesse período, ela foi comprovadamente flagrada trabalhando doente no município de Gaspar enquanto servidora, mas ela estava sadia trabalhando num hospital no município vizinho de Pomerode. Como foi descoberto isso, foi aberto um processo administrativo disciplinar contra ela, esse processo foi transitado em julgado, e esse processo apurou que a médica agiu de má fé e com falta de ética profissional, pois se ela estava doente, ela teria que estar afastada e não trabalhando no município vizinho. Ou seja, traduzindo, ela apresentou um atestado médico falso, porque ela não estava doente. Ela não estava doente. Então, é esse tipo de profissional que a Prefeitura de Pelotas contrata, com todas as irregularidades que eu apresentei aqui. E que até o momento, a Câmara de Vereadores, que é sabedora dessa situação, numa audiência pública realizada em 1º de abril, foi explanado tudo isso, apresentada toda a documentação, e até o presente momento também a Câmara não se posicionou a respeito do tema. Então, eu fiz esse histórico e vou bater sempre nessa tecla, porque é um absurdo isso que ocorre. Então, do mesmo jeito que o prefeito não responde tantas outras demandas, essa sua pergunta, colega, do plano de carreira é a mesma. Né? Teria que fazer para o prefeito, porque o prefeito não responde essas demandas e não tem interesse em encaminhar ou se posicionar como chefe do executivo a respeito destas situações, citando caso a caso e comprovando com documentação cada item desses na quais eu acabei de elencar sobre a biometria e tantos outros. Então, pessoal, nós vamos também estar abordando aqui no programa de TV sobre a presença do SIMP na palestra proferida pelo
Carlos Eduardo Sanches, antigo presidente do Comitê Nacional do Fundeb, né, foi convidado pela Prefeitura de Pelotas, através da Secretaria de Educação. Ele explanou sobre construções de novo plano de carreira do magistério em nível nacional, né, e ele fez algumas explanações. O SIMP esteve presente, foi convidado pela SMED, e nós vamos estar abordando também um pouco sobre isso. Também vamos estar tratando aqui que a Prefeitura também, sem aviso, sem informar nenhum servidor, sem colocar nenhuma nota publicada no seu site, né, como forma sorrateira, os servidores que fizeram horas extras, né, e quem faz hora extra não faz porque simplesmente quer. Hora extra, ela é concedida, ela é liberada pelo interesse da administração pública e para atender a comunidade pelotense. Tá? Então, a Prefeitura, sem avisar nada, simplesmente os servidores trabalharam, depararam-se com o seu pagamento agora de setembro, abrem seus contra-cheques e visualizam que foram reduzidos os valores das horas extras, sem nenhum aviso prévio da Prefeitura, sem nenhuma comunicação prévia de que a partir de tal momento mudaria-se por iniciativa da Prefeitura. Não há nenhuma decisão judicial contra a Prefeitura nesse sentido, não há nenhum apontamento do Tribunal de Contas do Estado para a Prefeitura nesse aspecto. Aí a Prefeitura se utiliza do argumento que hoje está publicado em matéria nos jornais, que ela se precaveu, se preveniu. Antes que o Tribunal de Justiça apontasse uma possível irregularidade, eles já consertaram. Do mesmo jeito que eles fizeram a retirada do Vale Alimentação para quem tinha 2 matrículas, que não tinha apontamento judicial nenhum, e antes que o Tribunal de Justiça apontasse, eles tomam decisões. Só que essas decisões que eles temem é sempre tirando do servidor. É uma tremenda coincidência. É sempre tirando do trabalhador público municipal. Né? Aí é que ele sai na frente, se precavém, né? É muito estranho e coincidente. Então, estaremos abordando sobre isso. E também vamos estar esclarecendo a respeito do incentivo à titulação dos professores, dos auxiliares de educação infantil, ser usado como base de cálculo, que isso foi falado lá nesta palestra sobre o plano de carreira do magistério lá pelo senhor Carlos Eduardo Sanches, e ele anunciou ali publicamente, né, de um apontamento que o Tribunal de Contas do Estado fez à Prefeitura, já é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, né, ordenando a Prefeitura mudar a metodologia de cálculo que ela usa no pagamento dos professores e auxiliares, ou seja, a Prefeitura utiliza-se do valor do incentivo à titulação como uma nova base de cálculo para incidência de outras vantagens, como hora-atividade, função gratificada, gratificação de direção, gratificação de supervisão, orientação, complementação de carga horária. Então, está na iminência aí de haver uma probabilidade de haver redução de salários de um bom número de professores e auxiliares de educação infantil, mas vou estar explicando isso aqui no programa. Quem teria que explicar é a Prefeitura, como sempre, né? Ela não se posiciona oficialmente, nem publicamente sobre o assunto, aí recai sobre o SIMP os questionamentos, e o SIMP é que acaba explicando uma coisa que não é de sua obrigação, que não é de sua competência, né? E nem foi causado nenhum tipo de problema por culpa nossa. Mas, como nós nos preocupamos com os servidores, nós vamos estar explicando aqui no programa. Então, notem aí que nosso programa está bastante recheado de informações, como sempre. Bom, pessoal, vou fazer aqui um convite, estender o convite já mandando um beijo, um abração, né, para os sócios aposentados do SIMP, Dona Eulina, que está sempre nos assistindo, João Mastrantônio, né, a Renata Lemande e tantos outros colegas, né, que nos assistem aqui no programa de TV, também aos que, porventura, não assistam, mas são sócios aposentados do SIMP. O SIMP está desenvolvendo uma outra atividade, dentre as várias que a gente já realizou ano passado e esse ano, uma atividade específica para os servidores, sócios do SIMP e já aposentados, que não estão mais na ativa. A estes colegas, o SIMP está promovendo um passeio à cidade de Rio Grande para visitar o Praça Rio Grande Shop Center no dia 10 de outubro, sábado que vem, 10 de outubro, próximo sábado, né, um micro-ônibus com banheiro para levar os nossos colegas sócios aposentados, saída da frente do SIMP,
no próximo dia 10 de outubro, saída da frente do SIMP às 10 horas da manhã e retorno às 17 horas. Então, para aqueles sócios aposentados do SIMP e seus familiares, não precisa ser dependente deste sócio, mas familiares destes sócios aposentados também podem ir, né, nesta visita, neste dia de visita a Rio Grande, no Praça Rio Grande Shopping Center, né, que era um pedido que os colegas aqui estavam nos fazendo, que a gente oportunizasse a saída para eles até lá Rio Grande. Então, para aqueles sócios aposentados e seus familiares, confirmem no SIMP até o dia 7 de outubro, certo? Até o dia 7 de outubro, né, nos procurem no SIMP para confirmarem a sua ida a Rio Grande, né, um micro-ônibus com banheiro, né, com toda a infraestrutura necessária para poder, com segurança, né, deslocá-los até Rio Grande e pela manhã e no final da tarde ao retorno. Então, deixamos aí o convite estendido a todo sócio aposentado do SIMP e seus familiares, né, entre em contato conosco para este passeio no dia 10 de outubro, próximo sábado. Então, confirmem até o dia 7 de outubro. Agora, tem um convite, que esse sim é estendido a todo sócio do SIMP, seja ele da ativa, seja ele aposentado, né? O SIMP estará promovendo no dia 7 de novembro, no outro mês, dia 7 de novembro, uma festa comemorativa aos dias da criança e dia do servidor público. Então o SIMP, dia 7 de novembro, estará oferecendo uma festa em comemoração à passagem, né, do dia 15 de outubro, dia da criança, ao dia 12 de outubro, perdão, dia da criança, 15 de outubro é dia do professor, dia 12 de outubro, dia da criança, e pela passagem do dia do servidor público, que será dia 28 de outubro. Então, alusivo a estas duas datas, o SIMP estará promovendo uma festa no dia 7 de novembro, lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão, ali na Avenida Ildefonso Simões Lopes, 4071. Então, quem pega a Avenida Ildefonso Simões Lopes e vai em direção à Sangafunda, tão logo passa o cemitério, que termina o asfalto, poucos metros ali depois, quando inicia a estrada de chão em direção à Sangafunda, à esquerda tem uma extensa área ali, que é o centro de treinamento, é o Parque Esportivo e Recreativo Lobão, né, uma área de lazer bem bonita, com piscinas, campos de futebol, quiosques com churrasqueiras, né, um CTG, um galpão lá todo coberto. Então lá tem toda a infraestrutura necessária para recreação e lazer. Então o SIMP vai estar disponibilizando esta festa inteiramente grátis para seus sócios e dependentes. Ah, Tiago, mas é muito longe para se deslocar daqui do centro até lá. Não tem problema. O SIMP vai estar disponibilizando também de forma gratuita o transporte para aqueles que precisarem. Então, dia 7 de novembro, às 2h30 da tarde, é o início da festa. O transporte sairá às 2 horas da tarde da frente do Pelotense. E o horário de retorno, lá do Parque Lobão para o centro, será às 18 horas, ou seja, às 6 horas da noite, tá? Da tarde, como preferirem. Então, esta festa terá distribuição gratuita de brindes para a criançada, pipoca, cachorro-quente, refrigerante, né? Tudo isso gratuito aos nossos sócios e dependentes, dia 7 de novembro. Então, aqueles sócios interessados de comparecer nesta festa, ou que precisam também do transporte para o acesso à festa, favor, retirar os seus cupons, aqueles que darão acesso tanto à festa como ao transporte. Retirem seus cupons até a véspera da festa. Até o dia 6 de novembro, mês seguinte, podem comparecer ao SIMP para retirar os devidos cupons. Então, festa comemorativa aos dias da criança e do servidor público, dia 7 de novembro, no Parque Lobão, às 2h30, tudo inteiramente grátis para os sócios, desde alimentação, brindes e transporte. Favor os sócios do SIMP interessados em comparecer à festa, comparecer até a véspera, dia 6 de novembro. E, como também é tradicional, o SIMP faz, né, aniversário
no dia 7 de dezembro. Então, no dia 7, o SIMP completa neste ano 27 anos de existência. Então, o SIMP estará promovendo no dia 4 de dezembro, o SIMP está lá no finalzinho do ano. O SIMP estará promovendo a festa dos seus 27 anos. Festa esta embalada ao som dos anos 80, né? O que teve de melhor da década de 80, uma festa temática. Então, é a festa em comemoração aos 27 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80 e ainda com jantar, carreteiro, feijoada e salada. O local da festa será no Patuscada Salão de Festas e Eventos. Fica na Rua Conde de Porto Alegre, esquina Santa Tecla, ali na zona do Porto. Rua Conde de Porto Alegre, esquina Santa Tecla. Será no Patuscada Salão de Festas e Eventos, dia 4 de dezembro, às 21 horas. Né? Então, para aqueles interessados, procurem os ingressos, né? O ingresso para sócio e dependente é a metade do valor do não sócio dependente. Então, para o sócio dependente adulto, o valor é apenas de R$12. E ainda este valor pode ser parcelado em 2 vezes ainda. Então, veja só, uma festa embalada ao som dos anos 80, com jantar, por apenas R$12 por pessoa, podendo ser parcelado em 2 vezes, não só o valor do convite, inclusive as bebidas previamente também podem ser parceladas e consignadas. As bebidas que você deseja consumir lá na festa já podem ser também compradas de forma parcelada e consignadas. Né? Então, R$12 por pessoa adulto, crianças de 7 a 10 anos pagam apenas R$6 e crianças até 6 anos é inteiramente gratuito. Não sócios, o valor é o dobro de R$24. Então, grande festa dos 27 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80, com jantar, terá sorteio de brindes também para sócios dependentes, ingressos apenas por R$12, parcelados ainda em 2 vezes. Para quem desejar parcelar em até 2 vezes, tem até o dia 15 de outubro para comparecer lá no SIMP. Quem quiser parcelar em uma vez, tem até o dia 15 de novembro. Então, nos 3 meses aí agora, outubro, novembro, dezembro, calendário de atividades de lazer para os sócios do SIMP e seus dependentes. Bom, vamos então aqui entrar no tema, né, das luvas aí que a gente discutiu sobre a resposta da secretária de Educação. Né? O SIMP havia enviado um questionamento à Secretaria de Educação, né, do porquê que haviam sido mudados esses equipamentos, ou seja, as luvas que sempre foram fornecidas aos trabalhadores da educação infantil, são aquelas padrão, recomendadas para o manuseio com crianças, que são aquelas luvas de látex, aquelas branquinhas similares às utilizadas pelos profissionais da saúde. E, para nossa surpresa, nós questionamos quais eram os critérios que a Secretaria de Educação tinha utilizado para distribuir um novo tipo de luva, né, quais eram os critérios, o que ela havia feito, até quando seriam fornecidas estas luvas, com qual caráter. Porque quando nós questionamos a Secretaria de Educação, nós enviamos com base nesta embalagem aqui. Esta embalagem é do fabricante de tais luvas. Que tipo de luva é esta que está sendo distribuída nas escolas de educação infantil por parte da Secretaria de Educação? São aquelas luvas semelhantes àquelas que as cabeleireiros utilizam nos salões de beleza para pintura de cabelo, para utilização de tintura, né? São aquelas luvas que parecem um saco plástico, quase do mesmo material disso aqui, é feito aquilo de polietileno. Aquilo fica solto na mão, não tem firmeza nos dedos e nem se prende aos punhos. Este é o tipo de luva que está sendo agora disponibilizada nas escolas de educação infantil. Pior do que isso, na própria embalagem do fabricante, diz que a luva não é
para o manuseio com as crianças. Não é para situações de higiene e de limpeza de ferimentos leves. A luva que está sendo oferecida pela SMED não é para este fim, que é o fim que é destinado, que deveria ser destinado para a utilização nas escolas. Na própria embalagem, pessoal, diz o seguinte: indicado para uso nas áreas gastronômicas, que é restaurantes, confeitarias, cozinhas industriais, buffets, nas áreas estética, como Instituto de Beleza, clínicas de estética, e na área industrial, que é nas indústrias química, têxtil, cosmética e procedimentos industriais. 100% de polietileno. Vejam só, é esta luva que está sendo distribuída pela SMED para professores e auxiliares manusearem as crianças na troca de fraldas, na limpeza dos seus dejetos, na limpeza de pequenos ferimentos, algum outro tipo de exposição que tem ali por parte da criança. Tá? Então a SMED está disponibilizando nas escolas um tipo de luva que não é indicada pelo próprio fabricante. Tá? Então a gente mandou o questionamento para a Secretaria de Educação, e aí ela informou que as luvas não são elementos essenciais para os profissionais utilizar, que eles podem simplesmente usar as mãos direto nas crianças, na limpeza dos dejetos, seja na higiene em geral, porque o que é primordial é apenas e sempre lavar as mãos. Basta apenas sempre lavar as mãos, entre uma criança e outra, em cada operação, né, sempre lavar as mãos. A SMED entende que não são necessárias luvas, né, para troca de fraldas ou limpeza de ferimentos leves. E que a SMED justifica é que alguns educadores preferem usar as luvas pelo desconforto que eles sentem ao entrar em contato com os dejetos, na hora da troca de fraldas, né, e que a quantidade de luvas descartáveis utilizadas nas escolas de educação infantil é muito grande, porque a rede de escolas de educação infantil, né, que são em torno de 27 por aí, é uma quantidade de luvas muito grande que a SMED tem que disponibilizar para as escolas. Então isso gera uma disparidade muito grande no valor daquela que era utilizada e que é recomendada para tal fim, do que essa, que é bem baratinha, né, a gente vê pelo material, e que não é para tal fim. Então, em virtude da disparidade, a prefeitura comprou pela mais barata, não indicada para tal fim, e com o argumento que a luva, né, ela é um elemento dispensável. Não precisa de luva para o professor auxiliar, né, limpar a criança, limpar os ferimentos, limpar os seus dejetos, enfim. E a economia feita em comprar essa luva não indicada e de forma barata é de extrema importância, porque o valor poderá ser utilizado como verba para adquirir outros produtos para serem utilizados nas escolas de educação infantil, né? Então, com base na resposta da Secretaria de Educação, e é o posicionamento da Prefeitura, nós do SIMP entendemos que as luvas adequadas para o manuseio com as crianças, elas são sim altamente relevantes. Primeiro por questões de higiene, segurança e prevenção de possíveis infecções por bactérias que possam ser transmitidas, e não por um simples desconforto com os dejetos da criança. Além disso, se somente sempre lavar as mãos fosse somente isto necessário, e o único método para isto, enfermeiros, médicos e tantos outros profissionais da saúde, também em situações de pequenos ferimentos e procedimentos leves, não utilizariam as luvas, apenas lavariam as mãos. Então, para nós do SIMP, fica evidenciado claramente que o propósito real da Prefeitura em fornecer para as escolas de educação infantil uma luva, né, que não é sequer indicada pelo proprietário para o devido manuseio, porque ela é mais barata, simplesmente é para fazer economia em cima de uma questão de higiene, em cima de uma questão de segurança para a criança, tá? É para a criança, não é para o profissional, é para a criança, né? Do telespectador, do munícipe que está nos atendendo, cujo filho é atendido na Escola Municipal de Educação Infantil, e dificilmente
esta economia que eles falam aqui que é gerada, se reverte na prática em melhorias para aquelas já conhecidas nas escolas de educação infantil. Não obstante isso, a própria Escola de Educação Infantil Graciliano Ramos também fez um questionamento à Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação, através, já vou dizer para vocês aqui, Secretaria de Educação, através do setor de compras da SMED, faz um copia e cola da resposta da mesma que deram para nós. E parte dessa resposta que eles usaram com a Graciliano Ramos, né, foi feito com o embasamento deles do porquê que seria dispensável as luvas. Eles se utilizam de um texto, de um site, onde eles citam o CDC, que é o Centers for Disease Control and Prevention, em inglês no caso, né, que seria um centro para informações e controle de prevenções. E que a postagem deste site, que fala sobre isso, a SMED, para nos responder, ela faz um extremamente copia e cola. Copia e cola. Tá? Um Ctrl+C, Ctrl+V, para nos responder. Né? E esta postagem dessa resposta do CDC é lá de 2005. Tá? E, então, a respeito do assunto, é importante lembrar que esse CDC, segundo a Escola Graciliano Ramos, faz recomendações e é uma instituição norte-americana. Tá? Se nós nos atermos aqui, ao nosso paizinho Brasil, e formos lá visitar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, ela diz que é imprescindível o procedimento de luvas para o controle de infecção. Né? O que deve ficar claro é que devemos usar as luvas no caso de procedimento, todas as vezes que houver o risco de contato com sangue ou secreções. Isso é recomendação da Anvisa. Tá? E a Anvisa criou lá em 2008 ainda um regulamento específico para a utilização de luvas. Tá? Então, não é só um desconforto dos profissionais terem que utilizar luvas para lidar com os dejetos das crianças, mas esses profissionais, as crianças, estão sendo expostas a condições insalubres, coloca eles e a comunidade em geral em risco de contágios e epidemias. Então, a despreocupação da SMED, a falta de preparo e não conhecimento na área em que atua mostra a irresponsabilidade e o desrespeito por parte dos representantes e da gerência de compras da SMED. Né? Isso é a afirmação da Escola de Educação Infantil Graciliano Ramos, na qual o SIMP concorda, corrobora e compartilha para isso aí, tanto que a gente já tinha saído na frente no sentido de informar, de questionar a Secretaria, já abordamos no programa passado sobre esse assunto. Mas isso revela claramente, né, que a Prefeitura não é preocupar-se de fato com a prestação do serviço de qualidade, de excelência para a comunidade. É sim aquilo que é mais barato, economiza em cima do servidor, como são casos que nós vamos tratar aqui, economiza em cima da comunidade naquilo que vai ser ofertado a ela. Né? É bem isso aí sim que ocorre na nossa Prefeitura. Quero dar um informe aqui, que na próxima quarta-feira agora, dia 7 de outubro, às 14h30, na própria sede do SIMP, a direção do SIMP, mais a Comissão Representativa de Guardas Municipais, terão uma reunião com o secretário de Justiça Social, Tiago Binchen, a fim de tratar da concessão da aposentadoria especial dos guardas municipais. Né? A solicitação de reunião com o secretário, ela se deu em face de deliberação dos guardas em uma de suas assembleias. Haja vista as sucessivas tentativas de nós obtermos uma resposta, um posicionamento oficial do Executivo, a respeito do pagamento da aposentadoria, da concessão da aposentadoria especial dos guardas municipais, e que até o momento, como aquilo que eu falei lá no início do programa, a Prefeitura não responde quase que nenhum ofício do SIMP, e a Prefeitura não se posiciona oficialmente, desde que né, a concessão da aposentadoria especial foi aprovada na Câmara de Vereadores através de emenda à Lei Orgânica Município, a Lei Orgânica do município de Pelotas. Então, a reunião será às 14h30, Comissão Representativa de Guardas Municipais, direção do SIMP,
com o secretário de Justiça Social e Segurança, Tiago Binding, nesta quarta-feira, 14h30, lá na própria sede do SIMP. Quanto à pauta dos trabalhadores da saúde, nós havíamos feito questionamento sobre como se daria a implantação, o cadastramento do ESUS, e a secretária nos respondeu em 3, 4 linhas, né, que tudo se remetia à nota técnica do Ministério da Saúde, uma nota técnica essa de 20 de agosto de 2015. Mas não é esta a resposta que a gente quer. Não que a gente esteja escolhendo a resposta. A gente quer que a secretaria seja clara para desenvolvimento do cadastramento do ESUS, é como os profissionais vão fazer isso. Então, para a gente desenhar um pouquinho mais, nós mandamos um ofício para a secretária, sendo bem claros. 1. Quem serão os responsáveis pela digitação das fichas no sistema? Quem serão os profissionais que farão a digitação das fichas no sistema? 2. Qual será a disponibilização por parte da Secretaria de Saúde, né, dos equipamentos necessários para a digitação? Computador, tablet, internet. Então, qual será a disponibilização por parte da Secretaria de Saúde, né, dos equipamentos necessários para a digitação? 3. Qual a previsão de tempo que a Secretaria de Saúde tem para os profissionais descarregarem os dados no sistema? Haja vista que a digitação por profissionais, que a gente não sabe de quem serão esses profissionais, ela acarreta um tempo a mais a ser ofertado dentro do horário de trabalho do profissional. E também perguntamos, então, e qual será a organização apresentada pela Secretaria em relação a este tempo para suprir o sistema por parte dos profissionais das unidades, pois estas já possuem estas designações para fazerem isto. 4. Como a Secretaria pretende se organizar para fornecer um treinamento adequado àqueles que não dominam técnicas de digitação ou computação? Nem todo mundo é obrigado, que trabalha na Secretaria de Saúde, que vai trabalhar com o ESUS, a dominar as ferramentas novas eletrônicas, equipamentos que requerem digitações, enfim, trabalhar com sistemas, trabalhar com alimentação de dados, né? Então, a gente quer essa pergunta de forma objetiva, a sua resposta por parte da Secretaria de Saúde. Então, desenhamos aqui para ver se a Secretaria entende, né, e nos responde objetiva e claramente. Bom, pessoal, eu vou, antes disso, comentar aqui, antes do Wagner ainda colocar o vídeo, depois no próximo tema, Wagner, aí tu coloca o vídeo depois, eu vou abordar um aqui rapidamente. Quem abriu seus contra-cheques agora de setembro foi e executou horas extras, foi surpreendido pela alteração do cálculo de horas extras, né? Houve aí uma diminuição dos seus vencimentos no que tange às horas extras, né? Foram horas cumpridas, trabalhadas pelos servidores, mas pagas em valores inferiores do que sempre foi pago. Então, o SIMP já havia enviado o documento ao secretário Cruz, e que não obtivemos resposta até o momento, requerendo informações quanto a essa alteração imposta pela Prefeitura e que resultou no pagamento inferior àqueles valores esperados pelos servidores. Então, já não é a primeira vez que o governo, né, que neste governo os servidores são surpreendidos ao final do mês, com cortes em seus vencimentos, recebendo valores inferiores do que esperam, né? E nós salientamos que os servidores, eles têm compromissos, têm contas para pagar, e eles receberam com indignação esta informação, porque fizeram horas extras, né, por atender às necessidades da administração pública e da população de Pelotas. E eles têm o direito de receber os valores correspondentes, ou seja, aqueles valores que lhes foram ofertados, que lhes foram sempre pagos. Então, as horas extras trabalhadas, que foram trabalhadas, elas foram baseadas numa forma de cálculo. E a pessoa, o servidor, se organiza para suas contas, para os seus pagamentos, com aquilo que ele trabalhou. Agora, chega o momento do pagamento.
A Prefeitura altera esta forma de cálculo, sem qualquer comunicação prévia aos servidores, né, tem que estar gerando, sim, revolta entre eles. Nós estamos recebendo uma chuva de ligações lá no SIMP, né? Então, segundo a Secretaria de Educação, num dos jornais escritos, Secretaria de Gestão Administrativa Financeira, lá da titularidade do secretário José Cruz, né, segundo a matéria de um dos jornais, diz que antes o cálculo contemplava o adicional de 50% da hora extra sobre a hora normal trabalhada mais gratificações. Agora, essas gratificações saíram da base desta operação, né? Então, o município alega que solicitou o aval do setor de folha de pagamento da sua própria secretaria e da Procuradoria-Geral do município para realizar a mudança. O pedido foi aceito. Com esta nova proposta da Secretaria de Administração, a Prefeitura menciona alguns posicionamentos judiciais de outros municípios e apontamentos do Tribunal de Contas do Estado para outros municípios, não para Pelotas, tá? Então, de acordo com o texto, a gratificação pelas horas extras deve ser calculada sobre a hora normal de trabalho e complemento de piso, não sendo possível a inclusão das outras gratificações. Assim, segundo o secretário Cruz, a atitude antecipa uma possível decisão judicial. Vem à tona aquilo que eu expliquei lá no início do programa. A Prefeitura só quer se antecipar a uma possível situação judicial como justificativa, tipo, vou tirar o vale alimentação de quem tem 2 matrículas que ganhava nas 2, porque possivelmente um dia a Prefeitura pode ser acionada judicialmente. Vou mudar de uma hora para outra, sem aviso prévio, sem comunicação, como foi, do vale alimentação nas 2 matrículas, sorrateiramente. Vou tirar aqui, me deu a telha, eu, secretário Cruz, prefeito, aqui é um lugar que a gente pode tirar mais ainda um pouquinho dos servidores e fazer economia para o nosso caixa. Vamos usar o argumento que um dia a justiça pode entrar contra nós, né, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, então já vamos tirar agora. Aí eu fico a pergunta, tá, e o piso nacional do magistério? E o piso nacional dos agentes comunitários de saúde, que são leis que a Prefeitura, bom, vamos pagar o piso antes de que o Poder Judiciário nos acione. Que engraçado, isso aí a Prefeitura não paga, não tem medo de sofrer processos, e tanto que não tem, que tem centenas de processos em cima da Prefeitura, a Prefeitura está perdendo em todos. Todas as ações do SIMP referente ao piso, a Prefeitura está perdendo, no Juizado Especial Civil para os servidores estatutários, só ainda não foi julgado em última instância. Para os sócios do SIMP que nós entramos, para professor seletista, que a Justiça do Trabalho é mais rápida, já foi julgado em última instância. Nós temos professores ganhando piso como salário padrão, já no contra-cheque, temos professores já ganhando há mais de 2 anos por ações exitosas nossas do SIMP. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura em 2013 e já foi julgado agora em primeira instância a condenação do município de Pelotas. Quer dizer, isso aí a Prefeitura não se preocupa de fazer valer a lei, de cumprir antes que sofresse uma condenação judicial, né? Então isso é extremamente absurdo, né? Então tem a colega aqui do final 6871. Oi, parabéns pelo programa. Piso dos professores, alguma novidade? Já te respondi, né? A novidade não tem nenhuma, a não ser as ações judiciais daqueles que encaminham individualmente, né? Aqueles que encaminharam individualmente conosco pelo SIMP, que são aqueles sócios, né? Por causa que a todos esses podem gratuitamente utilizar a assessoria jurídica para as suas ações. E a gente incentiva que ingresse com as suas ações judiciais para pagamento do piso. Eu vou pedir para o Wagner colocar agora, Wagner, na sequência, o vídeo da palestra que foi proferida por Carlos Eduardo Sanches, né, no antigo, no auditório interno do Colégio do Pelotense, palestra esta proferida por ele a convite da ISMED no dia 28 de setembro, agora, na última segunda-feira. Tá? Muito obrigado, Wagner, onde ele explanou sobre construções de plano de carreira do magistério, enfim, tá? O que ele nos falou ali para todos que estavam presentes, né? Na minha opinião, eu estava presente, a direção do SIMP, nenhuma novidade.
Nenhuma novidade. A única novidade que ele falou é que, para surpresa dele, na grande maioria dos municípios que ele conhece do Brasil, as receitas próprias do município, a maioria dos municípios extrapola a lei de responsabilidade fiscal das suas receitas com folha de pagamento de pessoal. Ou chega lá nos 51%, que já é uma margem prudencial, e acaba isso, para quem trabalha muito no limite, acaba complicando honrar com pagamento de piso e de fazer um plano de carreira que tenha algum avanço. E que ele notou que aqui em Pelotas compromete do total das suas receitas apenas 43% com folha de pagamento de pessoal. É o que a gente explicou. A prefeitura tem uma margem bem grande para poder comprometer um pouco mais dessa receita esta, né, por êxito das políticas da prefeitura, mas pelo êxito do servidor que trabalha e que consegue também captar essa receita. Então a prefeitura, cada ano que passa, vem aumentando as suas receitas, seja dos seus tributos, dos seus impostos, IPTU, seja o que for, mas aí o êxito, esse sucesso desse aumento de receita, a prefeitura não divide. Não divide com o municipário, porque a gente provou para o prefeito Eduardo Leite, na reunião de database desse ano, nós pegamos os últimos 10 anos e mostramos que a maioria dos prefeitos, no plural, de siglas partidárias diferentes, nas suas gestões, comprometiam cerca de 47%, 48% das suas receitas com folha de pagamento de pessoal. No governo Eduardo Leite, a cada ano que passou, aumentou o valor das receitas do município e diminuiu o comprometimento dessas receitas com folha de pagamento de pessoal. Então isso demonstra claramente que seria possível sim pagar salários melhores para os servidores, que poderia pagar um melhor vale alimentação, que poderia sim cumprir os pagamentos dos pisos das categorias que já tem em lei federal. Mas o prefeito mesmo respondeu que ele é prefeito, ele vive de escolhas e a sua escolha não é destinar parte um pouco mais desses recursos para os fins que eu citei, que são para os servidores. Então, basicamente, foi isso que foi falado naquela reunião, né? A prefeitura não apresentou ainda, pretende apresentar até o final do ano a sua nova proposta de plano de carreira do magistério. Aí, a 5 minutos do término do programa, eu quero dar um esclarecimento para quem é professor, para quem é auxiliar de educação infantil, que quando teve essa palestra lá, essa palestra tinha alguns representantes de escola, e eu falo bem alguns porque foi contado nos dedos. O município de Pelotas tem cerca de quase 90 escolas no total, mais ou menos por aí. Se fosse dar 2 representantes por escola, teriam que ter lá cerca de 170 e poucos representantes. Eu contei lá, tinha 40. Né? Então, prova que nessas reuniões mensais da prefeitura para a construção de um novo plano de carreira do magistério, não chega nem a 50% de participação de alguma escola querer enviar seus representantes para atender ao pedido da prefeitura. E a gente sempre deixa claro que na Assembleia de Professores e Auxiliares de Educação Infantil, em 25 de novembro do ano passado, já deliberou que a categoria não aceita debater plano de carreira, um novo plano de carreira do magistério, enquanto a prefeitura não cumprir com o pagamento do piso na forma da lei, ou enquanto ela não apontar que para este plano de carreira ela vai cumprir com o pagamento do piso como salário padrão. Então, muita gente foi para as escolas depois confundindo o quê? Falaram lá que vão tirar um incentivo à titulação, que vão tirar um incentivo. Pessoal, existe uma decisão do Tribunal de Contas do Estado contra a Prefeitura de Pelotas, que a Prefeitura vem usando um método errado de cálculo. A Prefeitura, para calcular hora atividade, função gratificada, GD, GSOI, ela está usando a base de cálculo, que é o normal, padrão mais complemento, mas ela está usando o valor do incentivo à titulação, o valor, como se fosse uma nova base de cálculo. Aí, em cima desse somatório, é que começa-se a refletir essas vantagens que eu citei. E aí, o Tribunal de Contas do Estado já decidiu para que a Prefeitura modifique esse cálculo. Claro que a Prefeitura recorreu, né, ainda aguarda-se um parecer final do Tribunal de Contas, mas se ocorrer de fato isso aí, provavelmente haverá redução de salário. Não pode haver redução de salário, mas com pagamento de vantagem indevida, de forma indevida, pode ter. Como a Prefeitura não publicou oficialmente, não se posicionou oficialmente, o SIMP esclarece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vai ser tirado incentivo à titulação. Não vai ser. O Tribunal de Contas do Estado não aponta isso. Segundo,
Nós entendemos que, possivelmente, no novo plano de carreira, que é um outro assunto do magistério, possivelmente a prefeitura queira acabar com o incentivo à titulação de 59%, que é o da graduação, e usar o valor dele para jogar dentro de um padrão, para poder atingir o piso salarial. Mas isso é uma proposta que pode vir da prefeitura no novo plano de carreira do magistério. Em nada tem que ver com o apontamento, a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Então, para finalizar, o SIMP informa que poderão ocorrer alterações nos contra-cheques desses profissionais, professores e auxiliares, mas a nova forma de cálculo e seus efeitos e consequências, as únicas pessoas que podem responder é o próprio prefeito e o secretário Cruz. O SIMP não faz parte desse processo, não é parte integrante, é Prefeitura e Tribunal de Contas do Estado, tanto que o SIMP não é parte integrante que nós não podemos nem ter acesso ao documento se consultado no site. Então, quem quiser ver na íntegra o esclarecimento do SIMP, para isso, incentivo à titulação, o que a princípio pode ocorrer como mudança, o plano de carreira, o que foi falado, entra agora no Facebook do SIMP, entra no site, que a explicação está dada lá na íntegra. Ok, pessoal? 19h59, estamos em cima da pinta. Eu, Tiago Botelho, agradeço a todos que participaram ao vivo aqui do nosso programa. Desejo a todos um belo final de semana, prometendo retornar na próxima sexta-feira. De minha parte, em nome do SIMP, desejo a todos um beijo, um abraço e até lá. Tchau, tchau.